Este programa tem o apoio Autoteste. Comércio de peças e reparações automóveis desde 1993 em Macedo de Cavaleiros, na rua Beato Bento de Castro. Telefone 278 422 780. Então, muito boa noite e muito bem-vindos. Motores, a nossa paixão. Hoje, emissão número 20, e é uma emissão muito especial. Aliás, todas as emissões são especiais, quanto mais não seja, porque estamos na vossa companhia. Hoje celebramos um ano de emissões. Até aqui fizemos 19 emissões, e todas elas com motivos de muito interesse, e aí a razão da vossa companhia ao longo deste ano. A título de exemplo, vou-vos dizer, isto antes de cumprimentar os meus convidados, que vou-vos dizer o quê? Primeiro, que agradeço imenso, de facto, a vossa presença desse lado durante as emissões deste programa. Quero agradecer também à direção da Rádio Onda Livre, na pessoa do Sr. Joaquim Santos, o Presidente da direção desta casa, a confiança que manifestou neste programa desde o primeiro dia. Quero agradecer também aos colaboradores desta casa todo o apoio que dão a esta emissão, apoio técnico e logístico, e quero agradecer aos colaboradores que têm dado o seu contributo valiosíssimo para este programa. O João Nuno Pires, no início do programa, esteve aqui connosco, infelizmente por motivos de ordem pessoal e profissional não nos pôde acompanhar muito, nem vai acompanhar no futuro, mas estará sempre disponível, sempre que tal seja importante para este programa, para vir aqui estar connosco. Quero agradecer também, e agora passo a cumprimentar os meus dois comentadores deste programa, o João Almeida e o Vítor Martins. Aos dois, muito boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela vossa presença neste programa, pela vossa colaboração, pelas palavras que dirigem com sapiência aos nossos ouvintes e que me têm ensinado muito. E espero que esta vossa experiência aqui na rádio tenha sido e esteja a ser para vós aliciante e plena de satisfação. João. É de facto, boa noite, Eduardo, e boa noite aos nossos ouvintes. É de facto uma mais-valia e eu costumo dizer que todos os dias aprendemos alguma coisa e de facto este programa traz-nos coisas que provavelmente nós não saberíamos se não estivéssemos cá. Às vezes para informar, outras vezes para receber, mas é sempre uma mais-valia e um gosto de estar aqui. Muito obrigado. Vítor. Boa noite. Agora é a minha vez de dizer boa noite a toda a gente. É assim, isto é sempre, acima de tudo, é um prazer. É um prazer falarmos de algo que nos diz e que realmente nos toca a alma. E depois, além disso, é sempre um prazer lidarmos com, todos os dias, uma novidade. Algo que nós conhecemos ou não e que acaba por ser para nós também um desfruto e, digamos, uma forma de podermos evoluir e comentar sempre mais um bocadinho. Muito obrigado. Já agora, vou cumprimentar o convidado desta noite para um dos temas da emissão, o Luís Sá. Boa noite, Luís. Muito obrigado por estar aqui connosco para esta emissão, que é uma emissão especial para nós os três, e para esta casa, que é uma emissão de aniversário. A título de curiosidade, como sabem, nós utilizamos muito a rede social Facebook para termos uma ideia do alcance que as nossas emissões têm. Portanto, estes números que eu vos vou dizer são apenas parciais, porque não temos outra forma de medir o alcance e o impacto das nossas emissões. Durante este ano que passou, realizámos 19 emissões, todas elas em formato de vídeo, como hoje. Essas emissões foram vistas 11.201 vezes e tiveram um alcance de 7.647 pessoas. Aqueles pequenos vídeos de suporte que fazemos no início da emissão, fizemos 34 vídeos, alguns relacionados com o mundo automóvel, outros apenas sobre a emissão, que foram visualizados 2.533 vezes, tiveram um alcance de 2.143 pessoas e foram visualizados durante 669 minutos. Para além disso, como acompanham o nosso programa e as nossas publicações no Facebook, para além das publicações exclusivas das emissões, outras publicações sobre o mundo automóvel, fizemos 278 e que tiveram um alcance de 13.741 pessoas.
Não é mau. Podemos dizer que não é mau, não é verdade? É ótimo. E isto para mim tem de facto um significado muito importante, porque obriga-me a que o próximo ano seja ainda mais produtivo que este ano que estamos a terminar hoje com a emissão 2. E, portanto, meus amigos, o próximo ano vai ser um ano em cheio, se Deus quiser. Um desafio maior. Mais um desafio maior, exatamente. A ideia é irmos melhorando cada vez mais. Não é? Exatamente. Ora bem, vamos então começar a emissão hoje. Tenho duas notícias para vos dar. A primeira prende-se com os carros autónomos. Essa realidade que já tantas vezes abordámos aqui no programa e que não são demais, iremos abordar muitas vezes mais, é que a partir de 2020 vão começar a circular nas nossas estradas. Isto é um projeto chamado Estradas Inteligentes, o C-Roads, que é um projeto conjunto do governo português e da Comunidade Europeia, e há aqui um investimento em partes iguais de 8.035 milhões de euros para cada uma das entidades. Isto significa, de facto, que vai haver aqui um investimento brutal em estradas, as chamadas estradas inteligentes, para podermos, de facto, aquilatar da viabilidade ou não do transporte autónomo. Portanto, nesta iniciativa haverá cerca de 1.000 km de estradas inteligentes. Vamos ver. Cá estaremos para ver isto e vermos como é que a realidade se nos apresenta com os carros a tratarem eles todos os problemas, não é? Vamos ver. Vamos ver. Eu sou muito cético, sou como Tomé. Vou querer ver para querer. E temos estas últimas notícias que eu atrevo mesmo a dizer da Tesla, que tiveram acidentes brutais com mortes inclusive. Mais uma vez eu pergunto, quem será o responsável? Quem vai ser o responsável por aquela morte? A seguradora vai pagar? O carro vai ter seguro? Em princípio terá que ter seguro por estar circulando na estrada, não é? É um veículo circulando na estrada. Quem será o responsável será o proprietário do veículo, não é assim, Luís? Penso que sim, penso que a pergunta do João, inclusive nós profissionais do ramo também nos questionamos muito sobre isso, como é que vai ser o futuro, mas de facto vai haver uma mudança, nós temos que encará-la, mas a inteligência está cá, está a renovar todo o setor, não é? A televisão, agora é box sem fios, e nós nos carros vai ser a mesma coisa. Essa autonomia que os carros têm e que nós vamos acompanhando no dia-a-dia, que já ninguém trabalha, já é o carro que faz tudo. Exatamente. Há sempre uma exceção que confirma a regra, também diz assim o ditado popular, por isso vai haver sempre um acidente esporádico ou outro, mas sim, isto está a mudar. Vamos tentar acompanhar isto da melhor forma que sabemos. Pois, de facto esta questão dos carros autónomos, enfim, um dos princípios que está na base desta iniciativa é a diminuição dos acidentes e mortes nas estradas. Eu não sei. Já estou, como diz o João, esperar para ver o que é que isto vai dar, porque hoje em dia tudo é pirateado. Se o Pentágono, as grandes empresas multinacionais, os ministérios são pirateados por hackers, também se pode piratear o sistema informático de uma viatura. Portanto, quem escolhe a oficina também é o automóvel, Vitor? Não, isto é assim, há aqui muitas questões que ainda estão a ser trabalhadas, que estão a ser vistas e estudadas. Para mim, temos de ter a noção que a alteração está aí. As alterações são constantes. Não adianta nós lutarmos contra a maré, porque não vamos conseguir, as coisas têm que mudar e vão mudar. A única forma neste caso é mesmo tentarmos acompanhar e perceber o que é que realmente está bem ou menos bem. E na minha forma de ver, tentar corrigir aquilo que não seja tão correto, tão perfeito, tentando minimizar danos e estragos.
Eu penso que será mais por aí, por essa questão. A ideia é boa, ninguém se impõe à ideia. O problema é se é funcional. Como ela vai ser. Se é funcional. Até porque dizem, eu li esta semana, que em 2022 conta-se que o mercado automóvel, as vendas dos veículos novos sejam em 22% de veículos completamente autónomos. Eu, permita-me que discorde, porque nós viemos a acompanhar os ciclos do mercado automóvel e com a globalização, esses ciclos têm vindo a encurtar. Eu também ouvi essa primeira notícia de 2022 e já durante este ano as companhias de seguros já nos têm vindo a alertar que vão nos dar mais formação durante este ano porque estão a prever esses números bem mais cedo. Mais cedo ainda. Sim, Pronto, sim. exatamente. Sim. Nós estamos a pôr um topo, que foi aquilo que eu li. Vamos ver se conseguimos e se temos capacidade financeira para acompanhar essa progressão também. É assim, essencialmente na minha forma de ver, tem que ser feita alguma alteração em termos de estradas, porque assim, já há muitos carros novos a circular hoje em dia que têm capacidade para ler sinais e toda essa informação. Exatamente. Mas se não tiverem uma forma de informação ou estarem a deslocar-se na estrada, isso não será possível. Porque assim, nós sabemos que o sistema satélite funciona bem, o sistema GPS hoje em dia funciona cada vez melhor, mas há sempre aquela quebra de informação e isso aí não perdoa, porque em caso de dúvida a reação será momentânea, seja para nós, seja para o carro. Claro, faltam os sensores de estrada, não é? Que para o carro ler, porque hoje em dia ele já tem o radar que permite fazer a travagem de emergência, avisam de se há passagem para a outra faixa da estrada, se não há, pronto, essas coisas todas, que são de facto elementos importantes na segurança rodoviária. Agora, falta o resto. Falta O resto que vem dar o suporte à informática do veículo, não é? Nós temos aqui um problema grave. Todos os testes que serão feitos a serem cumpridos em trânsito real, trabalha-se com vidas. É. E com vidas não se fazem experiências. Não é? Não se deveria fazer experiências, por isso infelizmente mesmo. fazem-se Por muitas isso experiências com vida. Por isso é que eu ponho em causa, não tenho que pôr em causa, mas estou um bocadinho cético em relação à viabilidade total do projeto. Vamos para a Vamos esperar para ver. E já que estamos a falar de vida na estrada, e antes de abordarmos este tema, só uma informação. Está-me a dizer a realização da emissão de hoje que há dificuldades em pormos a emissão em direto no Facebook. Pela nossa parte, as nossas desculpas, mas é um problema ao qual nós somos alheios. Como eu disse no início, a Prevenção Rodoviária Portuguesa lançou agora uma campanha dirigida às crianças, chama-se Vida na Estrada. E o que é isto? É um portal de jogos da Prevenção Rodoviária Portuguesa para alunos do primeiro ciclo do ensino básico. O que é que isto faz? Este jogo transporta a linguagem dos jogos para a educação, visando promover a aquisição de conhecimentos e capacidades, bem como a adoção de comportamentos e atitudes seguras no trânsito enquanto passageiro, peão e ciclista. Estas atividades foram concebidas e produzidas pela Prevenção Rodoviária Portuguesa com a recomendação da Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação e Ciência e compõem-se de 81 atividades distribuídas pelos 4 anos de escolaridade do primeiro ciclo do ensino básico. Portanto, eu quero mostrar aqui esta, que é uma ideia muito interessante. Já há aí um portal, há aí um jogo que já falámos nele aqui, sim. Que foi lançado pelo Automóvel Clube Português, o Automóvel Clube de Portugal. Esse jogo, inclusivamente, foi premiado a nível da Comunidade Europeia e da Federação Internacional do Automóvel, em que há uma interação, o miúdo tem no seu tablet, no carro, o jogo, vai jogando, e se durante o jogo ele cometer uma infração, o condutor cometer uma infração, ele diz-lhe, nomeadamente em excesso de velocidade. E, portanto, o miúdo, para ganhar pontos no jogo, o pai tem que levantar o pé do acelerador. Portanto, há aqui uma forma bem interessante da criança incutir no pai a necessidade de levantar o pezinho. Agora, esta iniciativa da Prevenção Rodoviária Portuguesa, eu creio que é de veras interessante e é muito útil. Aliás, isto também já falámos aqui uma vez nisso, de uma iniciativa do Automóvel Clube Portugal e da Câmara de Matosinhos. Sim.
de ensino. Eu penso que 2020 também põe em causa o Observatório das Câmaras Municipais para fazerem essa interação com jovens e crianças. E isso, Vítor, a finalidade é sempre a mesma. Se nós temos uma criança dentro de um automóvel que saiba o básico do Código da Estrada, vamos supor, a paragem é obrigatória non-stop. Se o pai não o fizer, está a levar com o miúdo. E no próximo está a levar com o miúdo. À terceira, só para não ouvir, vai cumprir o sinal. E isto traz os seus frutos. Não é? Sem dúvida. Portanto, que é precisamente a mesma finalidade tem aquele jogo. Para ele ganhar pontos, o pai tem que cumprir o código, porque senão ele perde pontos. E então o objetivo é sempre o mesmo, é termos ali uma criança que no fundo, e permita uma expressão, dá na cabeça ao pai se ele não cumprir o código da estrada. E ele só para não ouvir vai acabar por cumprir. E vai se habituando. Por outro lado, temos realmente aquilo que eu muitas vezes costumo dizer, assim como a nossa educação cívica não se ganha na escola, não é a educação rodoviária que se vai aprender na escola de condução. Aprende-se, sabe-se o que é que aquilo quer dizer, cumpre-se porque estamos numa aula, temos o instrutor ou o examinador ao lado, mas depois de ter a carta, aquilo é coisa de maçaricos. Depois é uma chatice. Portanto, essa iniciativa visa, em primeiro lugar, educar desde muito cedo os nossos futuros condutores. Que, pensando bem e recuando um bocadinho atrás, penso que é estar a chover no molhado. Se não vamos ter condutores, não seria necessário isso. Portanto, até eles não acreditam, não é, Eduardo? Mas enquanto o futuro não chega, não é? Exatamente. Eu concordo plenamente com eles, mas eu acho que é um contrassenso, não é? Porque investir tanto numa coisa se está a prever que não vamos ter condutores? É porque eles vão ter alguma voz ativa no futuro mesmo assim. Tem que ter. Claro, E tem que ter. As bicicletas têm que ser. Não, e não é só isso. Não se pode chegar a dizer que amanhã acabam os veículos conduzidos por humanos e começam os veículos completamente autónomos. Há que ser sempre opcional por parte do condutor. E tem que ser uma passagem gradual e tudo uma habituação. E opcional. E opcional. Não, é assim, eu acho que acima de tudo nós devemos começar a educar as crianças e cada vez mais os mais jovens precisam de ter uma educação diferente daquela que costuma ser dada por alguns pais. Não quero com isto dizer que são todos iguais, mas se nós nos apercebemos muitos dos problemas que existem no dia-a-dia, têm a ver, acima de tudo, com a própria educação que os filhos têm desde pequenos. E cada vez mais, se nós conseguirmos, de alguma forma, melhorar e equilibrar as coisas, fazer com que as pessoas possam crescer dentro de um meio que seja capaz de lhe dar o máximo de hipótese, eu acho que é sempre benéfico. Exatamente. Agora o problema, isto estamos a afastar um bocadinho, mas eu não resisto à tentação de dizer, o problema está porque muitas vezes os pais não têm a capacidade para educar os filhos. E delegam isso nos outros. E delegam isso na escola, mas a função da escola não é educar, é formar. Mas não, exatamente. Portanto, há aqui situações muito mais profundas que extravasam o âmbito do nosso programa. Não quer dizer que não fosse interessante levarmos essa conversa por diante, mas... É para outro tema, a conversa para outro tema. Para outro tema, sem dúvida nenhuma. E isto, há um bocado falávamos, em relação a isto, dos seguros. Luís, as seguradoras estão efetivamente preparadas para esta mudança que se avizinha? Já começaram, cá em Portugal também já começaram a reduzir os prémios de seguro para os híbridos e os elétricos, ou ainda não? Não. Não, até porque a velha máxima da seguradora, não é? Também é o venha a nós e pagamos depois. Mas não começaram. A tarifação é feita de uma maneira diferente, não é? Tem a ver um bocadinho com os quilowatts, mas pronto, por norma, o preço do automóvel até aumentou em 2017, em 2018 volta a aumentar. Os mínimos. E vai aumentar muito em 2018. Os mínimos. Em 19. Do preço de seguro? O preço de seguros, os mínimos, porque, pronto, falhas de mercado, houve, praticadas por diversas companhias, que também fizeram abaixo daquilo que era matematicamente impossível fazer.
pronto, mas foi um teste que elas tentaram, houve algumas que correu bem, outras nem por isso, mas não, respondendo diretamente à questão, o facto dos carros estarem mais inteligentes não está a fazer para já com que as companhias optem por reduzir os prémios nesse caso, até porque em caso de sinistro, seja ele um carro inteligente contra uma pessoa, contra um condutor dito normal, o processo desenrola-se sempre da mesma maneira. É sempre analisado por um gestor de processos sinistros e aí, eu costumo dizer, os processos sinistros dependem das mãos em quem calha. Eles vêm, analisam aquilo que têm, para eles um sinistro é um número, com mortos ou sem mortos, para eles um sinistro é um número, e eles agarram nos factos, naquilo que têm, somam, subtraem e no fim dá um resultado. E vai continuar a ser assim, para já. Mas baseados sempre no Código Estradão, não é? Exatamente. Mas isso leva-nos aqui a uma questão. No caso de um acidente, de uma pessoa que seja vítima, não tenha culpa do acidente, põe-se-nos aqui uma questão muito importante em relação ao valor venal da viatura. E, aliás, há jurisprudência nesse sentido, porque o valor venal da viatura não é, de acordo com a legislação, com a jurisprudência, não é aquele que a viatura tem no momento perante o mercado, mas o valor que essa viatura tem para o seu proprietário. Obviamente. Não é? E, portanto, as companhias não têm isso, ou pretendem não ter isso em linha de conta, não é? Isso vai depois a tribunal. Pronto, exatamente. Se for feito à maneira deles, as coisas não vão correr por a via incorreta, digamos assim. Mas já há salvaguardas, mesmo da parte das companhias, em relação a isso, até porque toda a gente sabe que um processo em tribunal custa sempre muito mais do que resolvê-lo pela via tradicional. Lembro-me de casos de lesados que têm acidentes e que não são culpados, em que antigamente as companhias até puxavam um bocadinho o valor das reparações para atribuir a tal perda total, e hoje em dia já não é bem assim. Está aqui o Sr. Vítor, que se calhar pois esse também é outro dos estratagemas das companhias de seguros, é a perda total, não é? Era empurrar um bocadinho para a perda total porque parava ali o processo de sinistro, não é? Claro. O Sr. Vítor também me pode confirmar, se calhar, esta minha analogia. Sim, isso acabava por ser um bocado. Hoje em dia, a opinião que eu tenho, não funciona mesmo nada dessa forma. Antes, pelo contrário, é preferível reparar sempre do que haver uma perda. Exatamente. Era esta a ideia com quem está a trabalhar para um computador, que é o meu caso, que fico, é que eles hoje em dia têm vindo a tentar mais pela via da reparação, também para o cliente não ficar tão lesado, não é? Porque... É que, de alguma forma, sempre que o cliente fica lesado, acaba por transferir esse pouco à vontade, digamos, para a parte da companhia. Exatamente. E a vontade da reparação do cliente é sempre, sendo ele lesado, é sempre viável, independentemente do valor. Sim, há sempre aqui uma tentativa de acordo de tentar fazer. Sim. Agora, eu concordo que sempre que seja possível e que tenha meios para andar, que a reparação possa ser útil. Claro. Isto, e peço desculpa interromper a vossa conversa, mas isto também, esta questão das companhias e dos lesados, levou aqui uma situação também, que agora, uma conversa que também podemos estudar para outra oportunidade, que é, se calhar, hoje em dia, em grande parte das oficinas, não vou dizer todas porque sei que há oficinas que cumprem as coisas à regra, mas se eu for pedir uma coisa a título particular custa uma coisa, se for a companhia a pagar custa outra. Sim. E por esta via é que as coisas são mais complicadas de resolver para as companhias e que as companhias se chegam atrás muitas vezes, como se as coisas fossem pela via normal. Acho que toda a gente ficava a ganhar com isso, mas nós não. Nós hoje tenho o prejuízo, vou resolvê-lo da melhor maneira para ganhar mais dinheiro. E amanhã logo se vê, não é? É um dia de cada vez. E nós temos que resolver as coisas sempre a pensar no dia da manhã. E é o que acho que não se tem feito até hoje. Mas é a minha opinião, só. Claro. Não é assim, sem dúvida que há muita gente que usou e abusou da boa fé e do à vontade que poderia haver. E como sempre, quem paga o justo pelo pecador.
porque as coisas não podem funcionar dessa forma. E no meio disto tudo tem que haver aqui, e há que ter isto de forma bem clara, tem que haver aqui um benefício e ninguém pode estar a trabalhar para chegar ao fim e ter um prejuízo constante. Pode acontecer numa situação pontual, mas se é consecutivo, deixa de ser benéfico, seja para quem for. Muitas das companhias acabaram por ser lesadas, e eu acredito plenamente aí o facto de eles hoje em dia exigirem tantas coisas e quererem conferir. Eu vou dar o exemplo, que é um exemplo bem claro. Hoje em dia, quando acontece que um perito vem analisar um carro, a primeira coisa que ele vai ver é o tipo de equipamento que o carro tem, se é original, se não é original, e a partir daí ele vai encaminhar o processo de reparação em função daquilo que o carro tem. Há uns tempos atrás isso não existia. Portanto, tudo isto é uma forma do decorrer do dia-a-dia que obriga a que haja alguma regra e que as pessoas muitas das vezes acabem por ter que fazer mais do que uma peritagem, até por uma questão de transparência. Pronto, e sempre que assim funcione, eu acho que sai, que é um processo que pode sair de uma forma clara, tanto para a companhia como para o próprio particular. Há que haver aqui o à vontade e ninguém tentar ser mais papista do que o próprio Papa. Só para concluir, Sr. Eduardo, peço desculpa, com isto eu não estava a querer dizer que as companhias também não são aqui 100% inocentes. Também é o bicho papal. As companhias também trabalham com números e ninguém tem uma empresa para dar prejuízo. Sim, sem dúvida nenhuma. As companhias também são um bocadinho aquilo do que as pessoas têm noção do venha a nós e depois logo se vê, como eu já hoje referi aqui. Só que tudo isto jogado, não é? Faz que muitas vezes as coisas não corram da melhor maneira. O Vítor falou em uma segunda peritagem. Essa segunda peritagem pode ser feita por um perito diferente ou tem que ser sempre o mesmo perito a fazê-la? Para darmos esta informação aos nossos espectadores. É assim, pode haver uma segunda peritagem no âmbito do acompanhamento da reparação e ter a noção de que as coisas estão a ser feitas de forma clara e segundo o acordo inicial. Pode haver também a questão da segunda peritagem, caso não haja um entendimento, para ter um segundo parecer. Portanto, há as duas situações que podem existir. Sim, eu acho que o que o Sr. Vítor estava a tentar dizer é que quando há segunda peritagem, normalmente nunca é bom sinal. Ou é a desconfiar do prestador de serviço, que as coisas, que ele não está, que ele disse que ia pôr uma peça de marca e está a pôr a peça de concorrência, também pode haver. Agora, sei que já há uns acordos para combater este tipo de problemas. Ou então, que é o primeiro perito chegou lá e disse que o valor da reparação era X e o prestador insiste que com aquele valor não consegue reparar o carro e então aí pode-se pedir uma segunda peritagem a outra entidade de prestação de serviço de peritagem para eles chegarem a esse acordo de valores. Já agora, se me permitem, isto é para os dois. Vamos supor que eu tive um acidente, o carro foi para a sua oficina, veio o perito, viu o carro, juntamente com a oficina disseram que chegaram a um acordo que o valor da reparação do carro é X e dá-se início ao processo. Quando começa-se a desmontar o carro e surgem situações inesperadas, qual é o procedimento a fazer aí? Chamar novamente o perito? Nesse caso, a primeira situação a fazer é entrar em contacto com o perito, alertando para o que realmente se viu e que não era previsto numa situação normal. E aí pode haver uma nova abertura do processo, encaminhar e tentar fazer a correção daquilo que realmente não era previsto. Ou pode até a peritagem não ter sido definitiva com base nessa situação. Quando há dúvidas sobre o decorrer, normalmente uma peritagem nunca fica fechada. Isto normalmente procede-se logo dessa forma. Se à primeira vista uma peritagem normal, o processo fica fechado e simplesmente depois já que percorrer o processo normal de reparação, entrega dos documentos necessários e a recepção da viatura pela parte do cliente. É um bocadinho isto que já foi dito. Esta questão da desmontagem, eles hoje em dia já fazem isso mesmo, eles vão peritar. Depois pedem a desmontagem, pedem a autorização ao proprietário da desmontagem, que assim também ganham mais uns dias. Já falou ali um bocadinho as costas.
É assim. Ou pode não folgar. Sim, exatamente. Ou pode não folgar. Pode ficar pior um bocadinho. Pode, porque pode ser mais um dia de aluguer de carro, não é? Pois, mas a questão é que eles fazem a peritagem e depois, como não dá para ver tudo, só o olho, pedem a autorização para a desmontagem, enquanto vai a carta para o cliente e o cliente não responde. Claro. Neste período, o processo ainda não está definitivo e o valor ainda não está apurado, ainda não há carro de substituição, a não ser que o terceiro lesado já o tenha pedido por conta própria. Não é? Sim. Também pode acontecer que a companhia já o esteja a pagar porque o sinistro foi claro e não há dúvidas das compras. Mas é o que eu digo, mais um dia ou dois eles ficam sempre pedem sempre a desmontagem, não é assim, Sr. Vítor? Normalmente sim. Luís, diga uma coisa. Nós lemos e ouvimos muitas vezes notícias que circulava o carro sem seguro. Há muitos carros a circular sem seguro? Eu há bocado estava a ouvir falar do tal jogo que o Automóvel Clube de Portugal criou e que o pai infringia as regras de trânsito e o filho batia no pai, não faças isso. Eu estava a pensar, vou criar um jogo para o filho bater no pai a dizer, o pai paga o seguro, porque de facto há um bocadinho de... Não é obrigatório, quando a gente vai levantar um carro a um concessionário, que o carro seja levantado já com seguro, não é? Não é obrigatório. É da responsabilidade do proprietário. Mas não devia ser obrigatório. Deixe-me interrompê-lo, porque eu sei que há concessionários que não deixam sair de lá as viaturas sem apresentar uma apólice de seguro válida. Pronto, mas isso é uma política da própria empresa. Exatamente. Não é? Mas não devia ser uma imposição legal. Eu acho que sim, acho que acima de tudo, sobretudo quem comprou um carro, sabe perfeitamente que há requisitos desde seguro, desde algumas garantias que têm que estar dadas desde o início, porque é que não as cumprimos? Claro. Também quando são novos não acredito que isso aconteça. Agora quando são usados... Mas há tanto stand usados e as pessoas vão lá, compram o carro, vêm embora e podem nem sequer ter o seguro do carro. Sim, não é? mas Eduardo, não devia haver aqui uma imposição. Mas é fácil, essa imposição no fundo está anexada quase sem querermos, repare. Ou a pessoa tem dinheiro para pagar o carro a pronto, e então aqui duvido que não tenha dinheiro para um seguro, não é? Ou então, se fizer um crédito, aqui a financeira, para lá do seguro do automóvel, que já as próprias financeiras os fazem, não é? Exato. São aí um grande calcanhar daqueles das seguradoras. Para além disso, tem seguro de vida, tem seguro disto, tem seguro daquilo, portanto... Não, mas não é bem assim que funciona, porque o crédito automóvel só é feito para carros, e perdoem-me se eu estiver enganado, é o do conhecimento comum, não é do que estudei, mas só se faz crédito automóvel com carros de 2 anos, 2 ou 5 anos, salvo erro. Os outros carros, a maior parte dos carros que hoje em dia se faz negócio no dia-a-dia, estes carros usados... Eu estava a falar de novo. Mas os carros usados, o crédito que se faz é um crédito pessoal, que não obriga ao seguro contra danos próprios. Agora, essa imposição que o Sr. Eduardo está a falar, eu não creio que seja necessária. Era se calhar um mal menor, porque nós hoje em dia, se tivermos um sinistro contra um automóvel sem seguro, facilmente se resolve o problema através do Fundo de Garantia Automóvel, que pronto, toda a gente... que demora muito tempo. Já não demora tanto tempo quanto isso, não. Já se consegue agilizar as coisas com bastante facilidade. E ainda bem que assim é, porque de facto também não há assim tantos carros sem seguros, mas há alguns. Pronto. E nós, no nosso meio pequenino, que estamos aqui, pronto, há muito mais mundo para além disto, mas no nosso mundo pequenino, há em percentagem, aquilo que há nos outros lados onde há mais carros, a percentagem há de ser uns 2, 3%. Vamos pensar que estou certo. Não, eu só estou a falar nisto. O João está a dizer que quem compra um carro novo e tal tem dinheiro, mas... não, eu não disse isso. Quando compra um carro pronto, que o paga, tem dinheiro para o seguro. Se não tem, se faz um crédito, a financeira obriga-o para lá ter um seguro contra danos próprios, até tem que ter um seguro de vida. Claro, e por aí fora. não, mas eu estou a dizer é que, pronto, ele tem dinheiro, pagou o carro pronto, mas quando chega à altura de trocar os pneus, quer pneus seminovos. Pois, essa também é engraçada, não é? É isso que eu estou a dizer, quer dizer, se vai poupar naquele elemento que o liga à estrada, que são os pneus, se ele puder poupar esta psicologia do Chico Esperto, umas centenas de euros por ano no seguro e arriscar a andar, não sei. Isso eu daria um nome a essa situação, que é a economia de castiçal. Nós tanto queremos poupar a dela que, no fundo,
arde o castiçal, não é? Exatamente. Aqui é exatamente o mesmo. Eu tive um professor, quando me dei a estudar, que ele dizia assim: a minha mulher vai às compras e está meia hora para escolher um produto de limpeza para ver qual é que é o mais barato, e então vai, agarra um 79 cêntimos, outro 69, outro 53 e lá arranja um 48. E está ali meia hora para escolher este produto. E depois, como está cansada, porque andou às compras durante muito tempo, vai ao café em frente ao supermercado e gasta 1,5€ numa Coca-Cola quando podia ter comprado no supermercado por 60 cêntimos. A poupança às vezes sai cara, e este é um exemplo disso, não é? Acho que quando nós compramos um carro e temos alguma ligação a ele, é a nossa vida que anda dentro dele, na maior parte das vezes. Acho que não nos devemos poupar à segurança. Eu sou dessa opinião, o mais possível, seguros. não é? Como sou contra a questão de, uma pessoa tem um carro com alguma potência, usar pneus seminovos, é uma coisa que me faz muita confusão. Bate a cara com a careta, não é? Não. Há uma coisa que não me faz confusão, que é estes combustíveis sem aditivos, Sim. ou que falam que as pessoas usam muito e porque é mais barato. Acho que cada um é livre no que toca a esse aspecto. Agora, eu para o meu carro não os uso. Bom, mas tanto quanto eu sei, os carros, quando são testados em fábrica, são testados com gasolina sem aditivos. Exatamente. Portanto, a gasolina sem aditivos não lhes vai fazer mal. Supostamente, e se Supostamente, nós formos ver... Deixe melhor que o Vítor para falar se nós sobre esse formos assunto. ver a regra dos combustíveis, eles, ao serem produzidos, não precisam ter aditivos adicionais. Supostamente, tudo aquilo que faz falta já está dentro do combustível Deixem-me normal. só interromper-vos e pronto, também não é nada científico, não vi, mas no disco disse, acho que já houve marcas, não foram companhias de seguros, porque as companhias não cobrem as avarias, mas marcas a pôr em causa a garantia por causa do combustível usado Mas não é o combustível com falta de aditivos, é combustíveis de marca branca cuja qualidade é inferior, e estamos a falar de supermercados e por aí fora. os sintéticos. Eu tive, por exemplo, conhecimento de uma pessoa que no Mercedes conseguiu dar cabo dos 4 injetores com 1 mês e meio de combustível de um hipermercado. O mecânico foi o que lhe disse: atenção, isto avariou, vai ter que levar 4 injetores completamente novos, o carro estava na garantia, a garantia não cobriu precisamente porque foi não de má utilização de condutor, mas sim da fraca qualidade do combustível. Se isso é certo ou errado? Conheço bons advogados que iam gostar desse processo. Há bons combustíveis e há maus combustíveis em todo o lado. Exatamente. Todos nós vemos hoje em dia que há percentagens, inclusive de biodiesel, que são postas em qualquer gasóleo. Tudo isso tem aquela percentagem que tem que ser equilibrada. Agora é assim, nós também por vezes ouvimos comentar e falar que há pessoas que se preparam e que se lembram de inventar combustíveis. Nós não podemos crer que aquele combustível, porque um dos grandes problemas do combustível, se formos falar na parte do diesel, é a lubrificação. Claro. Se nós começamos a inventar, e por isso é que eu digo, qualquer aditivo também pode ser prejudicial. Porque se é um aditivo que é em excesso, ele vai perder o poder de lubrificação e passa a existir um atrito que será pior do que estar a ter um combustível normal. Por isso, no meio disto, eu continuo a dizer, nem 8 nem 80. Eu penso que se for uma pessoa que nunca vá ao fundo do depósito e que tenha alguns cuidados, porque assim, por vezes nós dizemos, eu ponho sempre o bom combustível. Sim, senhor. Só que nós esquecemos que desde que o combustível sai do depósito do automóvel, que vai ao sistema de motor, que volta, que vem fazer o arrefecimento ao depósito e que volta para lá. Se não tivermos gasóleo ou gasolina suficiente no depósito, há um sobreaquecimento. E o combustível pode ser do melhor, mas ele está a sobreaquecer. Portanto, tudo isto deve ser pesado e visto no bom sentido, nem 8 nem 80. E penso que quem tiver esses cuidados mínimos, que se preocupe em fazer revisões e manutenções atempadamente
e que nunca deixe ultrapassar os limites, tem carro para muitos tempo. anos. Luís, como é que é a vida das seguradoras hoje em dia com a concorrência dos seguros online? Já foi pior. Acho que as Estão-se a adaptar? Sim, estou a dizer, já foi pior porque, de facto, eu comecei a trabalhar em 2010, ali em 2012, não, 2014, 2013, 2014, aí sim, as pessoas ligavam e perguntavam como é que é possível que eles façam a diferença de preço seja tão grande, e eu, pronto, questionava-me também. A verdade é quando as pessoas me estão a pagar um seguro, estão a pagar uma comissão para eu tratar daquele contrato. E para se poderem queixar a alguém quando tem uma necessidade. E as pessoas acho que estão mais cientes disso. E hoje em dia elas preferem pagar uma comissão a um agente de seguros, porque também pode-se fazer seguros nas entidades bancárias, mas mesmo esses também as pessoas já preferem pagar a um agente onde há um problema e podem ir reclamar, porque vocês tiverem um problema e tiverem seguro no banco, também pode correr bem, eu estou sempre a dizer, pode correr bem, mas se calhar a pessoa que está a atender-vos não está tão preparada porque não trata de assuntos todos os dias. Ela teve a mesma formação que eu tive, mas não trata daqueles assuntos todos os dias como nos vem parar as nossas mãos. Mas também com as nossas mãos também pode não correr bem, atenção. Claro, não é que eu ponho esta questão porque nós às vezes vemos na internet seguros online a preços que nós dizemos meio que inacreditáveis. Pronto. Mas atenção, que não é só. Há aqui uma entidade em Portugal, e eu vou dizer porque é público, o ACP, que tem agora um seguro contra terceiros, 10 euros por mês. 10 euros por mês. Sim, à volta disso. Mas atenção, há aqui uma particularidade, é para os sócios da ACP de pleno direito. Não. Que já pagam quantas cotas por ano? 87 euros por mês. Pronto, seriedade. Porque os sócios, porque há duas qualidades de sócio, o ouro e o bronze. Só o sócio ouro é que tem direito a ter esse tipo de seguro. É óbvio que nessa cota que os sócios do ACP já pagam os 80 e poucos euros, tem muito mais regalias. O ACP, o que é que tem com esse seguro automóvel? Já está a dar um passo em frente, porque a realidade do seguro automóvel é mesmo essa, é os agentes deixarem de receber comissão pelo seguro automóvel, ou terem uma comissão pouco significativa. A nossa maior comissão nos seguros vai ser nos outros ramos, porque o automóvel é obrigatório. Ora, se é obrigatório, as companhias não vão ter que pagar para alguém lhe andar a saber de seguros obrigatórios. Eles vão vir parar às seguradoras de qualquer das formas. E então aí vai ser o cliente que vai, se calhar livre, espontânea vontade, nós dizemos isto na nossa boa fé, e vai dizer, olha, tu tratas do meu contrato automóvel, pega 10 euros ou 20 euros por esse trabalho. Pronto, e vai passar por aí. O ACP, como é uma entidade grande e que trata destes casos, se calhar, todos os dias, atenção que eu acho que o ACP é de facto, está muito bem cotado, na minha consideração, porque acho que eles trabalham bastante bem. Já tive 2 ou 3 situações que tive de lidar diretamente com eles, em nenhuma fiquei desiludido. Pronto, o que eles prestam é um serviço da gente. Agora, óbvio que quem queira falar com o ACP que mora em Macedo de Cavaleiros vai ter que agarrar num telefone ou num computador com internet. O ir a Bragança. O ir a Bragança, exatamente. Para ver um agente de seguros, ou para se dirigir a um agente de seguros da localidade, se calhar fica mais prático, mais em conta. Penso que é... Pois. Pronto, é que de facto... Mas esses 10 euros, Sim. Eduardo, há alguma particularidade no seguro, independentemente do carro? Independentemente do carro. Com quais as coberturas? Terceiros. Só contra terceiros Sim, e responsabilidade sim, civil. responsabilidade civil. Mas seguro de ocupante está incluído? Isso já não sei dizer. São os pormenores. Não sei dizer, porque li a notícia de diagonal. Sim. É que estes pormenores às vezes fazem toda a diferença. É assim, o seguro contra terceiros, acho que aqui toda a gente sabe um pouco o que é o seguro contra terceiros, que é a responsabilidade civil, a proteção jurídica, o básico não tem quebra de vidros, nem tem assistência em viagem, só tem responsabilidade civil, proteção jurídica e ocupantes. Acho que é mais ou menos o básico. Mas pronto, vamos falar naquele que é mais comum, que é a responsabilidade civil, assistência em viagem,
proteção jurídica, quebra de vidros e ocupantes. Este seguro é isto que eu chamo básico, mas mesmo este, eu tenho uma simulação de uma companhia com estas coberturas e vou à outra do lado, e a outra é muito mais barata, mas uma coisa pode não ter nada a ver com a outra. Eu costumo dar muito este exemplo, que é de uma companhia com quem eu trabalho, que, saltando a publicidade, que é a Zurich, que a cobertura de quebra de vidros da Zurich não tem nada a ver com 90% das outras companhias do mercado. A Zurich não tem limite de capital nem limite de ocorrências. Normalmente as outras companhias têm limite de 1.000 euros ou 750 euros, algumas até têm franquia e há outras que ainda têm limite de ocorrência anual. Pronto. Também na assistência em viagem há diversas, pronto, e é mais por capitais, que há umas que dão 400, 500, 750 ou 1.000 euros de capital de assistência em viagem. Pronto, há uma diversidade de coberturas que nós podemos dar o mesmo nome, mas que são completamente diferentes. Daí também pode variar um bocadinho estas coisas, de às vezes as pessoas dizerem eu tenho nas mesmas condições, é muito mais barato. E depois aí a diferença está nas entrelinhas. Exatamente. Não é? É isso, não é? Mas como é neste caso dos seguros, também noutros casos, claro, as mesmas coisas, não é? Exatamente. São as chamadas letras pequeninas dos contratos, nomeadamente das operadoras telefónicas. Também. Eu já agora, Eduardo, colocava aqui uma história verídica que um professor de Direito de Obrigações que ensinava Direito das Obrigações aos seus alunos compra um carro novo, BM 525 TDS, já lá vão uns aninhos, mas na altura era um topo de gama, e após, ainda hoje é um carrão, e após uma época de exames de orais, em que alguém reprova a cadeira, o carro dele, atenção, um professor de Direito das Obrigações, aparece vandalizado de cabo a rabo com uma chave, todo riscado. E o homem, que percebia de direitos, que era uma coisa louca, era um professor mestre, participou ao seguro. Porquê? Porque tinha feito um seguro contra danos próprios. O chamado, vulgarmente pelas pessoas, contra todos os riscos. Aquele risco não estava coberto. Porque não leu nas entrelinhas, não pôs o vistezinho nos atos de vandalismo e o homem teve que puxar os cordões à bolsa. E julgava ele que tinha um seguro contra terceiros, com tudo. Contra danos próprios, com tudo incluído. E não tinha. Foi aí que ele se apercebeu. E então dizia ele, em tom de brincadeira, depois, durante as aulas, atenção que até eu, e sem querer ofender ninguém, fui enganado. Porque dizia ele, eu achei o preço, comparativamente com outras seguradoras onde tinha ido, apelativo, realmente para o mesmo carro, as mesmas coberturas, uma diferença tão grande. Não há. Não se pode fazer omeletes sem ovos. Não haveria necessidade aqui da companhia de seguros alertar o senhor que para dizer-lhe tudo, não é? Porque a ideia foi querer fazer um bom preço para uma pessoa que já trazia um preço de trás. Então tem que se começar a custar em algum lado. Eu tenho que também contar aqui uma história engraçada que se passou com um primo meu e que eu vou falar na história que vocês vão lá chegar porque já ouviram certamente falar. Que foi em 2015, no 1 de janeiro, tinha um primo meu que tinha um BMW, um Série 1 Coupé, que ia na A4, atropelou uma vaca. Graças a Deus ninguém... Tinha feito exame há muito pouco tempo em Mirandela e eu tinha estado com ele lá. Não sabia era que tinha família em Macedo, que ele reside em Mirandela. Exatamente. E que supostamente também tinha seguro contra todos os riscos e depois no banco. E acho que foi por causa do crédito de pessoal que tem que fazer no banco. Pensou que tinha seguro contra todos os riscos, porque de facto disseram que tinha seguro contra todos os riscos, mas não tinha a cobertura do choque, colisão, capotamento e incêndio. Que é o básico. Que é o básico. Mas isto tudo porquê? Sim. Porque assim, o facto de estar um animal de grande porte ou de pequeno porte numa autoestrada já a responsabilidade é da autoestrada. Mas quem responde em primeira instância é a seguradora. Exatamente, a seguradora. Depois tem direito de regresso sobre. Exatamente, é por aí.
Conclusão das conclusões. Desde 2015, estamos no ano 2018 e ele ainda não recebeu um cêntimo de Era isso autoestrada. que eu ia dizer. Eu soube há pouco tempo que o assunto ainda não estava resolvido. E quanto tempo é que se vai arrastar aí? Não, já está bem encaminhado, que eu sei que já está bem encaminhado, mas ainda Já não lá está. vão 3 anos. 3 Nós anos, outros vai para centros. 4. Nós outros centros. Mais pelo menos um, digo eu, a correr bem. Na melhor das hipóteses. A verdade é que Sou o miúdo otimista. ficou sem carro, Claro. não é? Não tem carro de substituição a esta altura. Não tem carro de substituição. A questão é que o processo em tribunal já atribuiu um valor de privação de uso diário ao ok. cliente. E é a salvaguarda do cliente. Claro. Todos os dias que passam, porque a autoestrada vai ser condenada mais tarde ou mais cedo. O facto de eles porem nos placares publicitários animal de grande porte na via não desculpa, digamos assim. Até porque a autoestrada tem que estar vedada, com exceção das entradas dos veículos, que penso eu que foi o caso. Foi o Ela caso, entrou num mas, acesso. Mas isso nós... E depois temos aqui um fator que se calhar... eles tentam-se agarrar a isso para minimizar a culpa, mas não chegam a lado nenhum, é que é uma autoestrada não paga. Não. Isso não quer dizer nada. Não. A autoestrada é proibido, o acesso Exatamente. tem que estar vedado em toda a sua extensão, lateralmente, nos dois sentidos. Opa, o animal entrou, eles têm viaturas de prevenção que têm que estar no terreno 24 horas. Assim que o animal é detectado, e uma vaca, permitam-me uma expressão, porque era uma vaca, um animal bovino, de grande e volumoso e de grande porte, aquilo podia ter corrido mal, podia ter ceifado ali vidas, por acaso correu bem. Aliás, eu acho que aquilo foi um milagre. Não havendo ali um milagre, tinham morrido 3 pessoas. Exatamente. Porque quem olha para o carro, toda a gente aqui já viu um carro desencarcerado. Claro. O carro estava desencarcerado e não estava lá nenhum desencarcerador. A coisa ficou mesmo muito feia. O tejadilho, da parte do capô até à mala, não havia carro. Ficou descapotável. E depois, se os painéis de mensagem variável já continham a menção de que havia um animal na via, onde é que estava a viatura de sinalização? Já havia Onde é que estava a Brigada de informação. Trânsito a sinalizar ou a cortar aquele sentido? Porque depois vai-se ouvindo muita coisa, e não sei se é verdade, se é mentira, mas já me chegou aos ouvidos, e isto é simples. A vaca, para quem conhece o terreno, entrou em Quintela de Lampassas, lá em cima. Isto deu-se na ponte entre a saída do Azibo e a saída para Lamas de Podense. Portanto, ela tinha que fazer uma média de velocidade muito grande para chegar ali em 10 minutos. Portanto, quer dizer que demorou pelo menos 1 hora, 1h30, 2. Tempo suficiente para termos brigada a cortar a via, sem querer responsabilizar ninguém. As viaturas de prevenção, de manutenção para estradas, na altura que hoje é Global Via, no terreno, e a verdade é que não estava ninguém. Talvez pelo dia festivo, as pessoas também querem festejar, mas por isso é que escolhem a profissão. Se é GNR, se é Brigada de Trânsito, se é operador da estrada, é para trabalhar quando nos toca. Eu tenho muita pena de dizer isto, mas é verdade. Segurança acima de tudo. E é para isso que nós pagamos os nossos direitos. Esse acidente poderia ter acabado muito mal, e estamos a falar de 3 vidas de 3 jovens com 18 anos, 18, 20 anos. 19, 20, 21 anos. Exatamente. De quem é a responsabilidade? Há que apurar responsabilidades sem dúvida aqui, nenhuma. acima de apurarmos de quem é a responsabilidade de pagamento da viatura. Porque temos aqui realmente um acidente muito grave, numa via seminova na altura, seminova, tinha aberto naquele ano, salvo erro. Um ano, acho. 2014, Exatamente. acho que foi quando Em que supostamente as forças de intervenção deveriam estar em força máxima, e depois num dia em que realmente a partir da 1 da manhã se vê muitos agentes na estrada para fazer o teste de alcoolemia, mas que àquela hora, que eram 9 e qualquer coisa, se não estou em erro. Não, eu penso que já seriam umas 2 da manhã. Não, foi antes. Eu sei que eles passaram meia-noite em casa e depois iam para um bar para Bragança. Olha, eu pensei que tinha sido antes de Em jantar. gesto de brincadeira, o meu primo costuma dizer que naquele ano que entrou com o pé direito, e eu costumo lhe dizer que se não entrasse com o pé direito não estava cá. Exatamente. Pronto, mas isto para dizer que deveria ter havido ali uma intervenção muito mais cedo, quer de uns, quer de outros, e aquilo deveria-se ter evitado. Ainda assim, e agora a boa publicidade, nunca mais fez seguros no banco. Pois,
Ora, muito bem, são 22 horas e 8 minutos, praticamente. Nós vamos terminar por aqui hoje. Luís, muito obrigado por ter vindo. Não faltarão oportunidades para voltarmos E eu a debater estes assuntos. Quero agradecer o convite, quero dar já aqui em direto a disponibilidade para mais ocasiões. Quero também dar-lhes parabéns, porque, de facto, acho que o mentor de um ano de programa tem que levar um louvor particular. Não. Isto é um trabalho de equipa. Muito obrigado. Nós vamos voltar no próximo mês, não no dia 10, como seria normal, vamos voltar na semana seguinte, salvo erro, dia 17, para a primeira emissão deste segundo ano de vida deste programa. Na próxima semana voltamos com o programa Ao Sabor do Vento e não faltarão seguramente motivos de interesse para nos acompanharem, como aliás sei que o fazem sempre nas nossas emissões do programa Ao Sabor do Vento. João, muito obrigado por a sua companhia este ano. Vitório, a mesma coisa. Vamos pensar aqui em novos moldes para fazermos o nosso programa, criar novos motivos de interesse, novos tópicos, para mantermos os nossos amigos de lá, que nos estão a ver cada vez mais ansiosos porque chega o dia da emissão do programa Motores. E vamos dobrar as audiências. Terá que ser, não é? Exatamente. Vamos tentar fazer um melhor. Seguramente que sim. Muito obrigado a todos. Obrigado, nós. A realização hoje esteve a cargo da Julieta Carneiro e da Joana Ochoa. Para as duas, muito obrigado por maturarem este tempo todo, este ano só do Motores. E eu desejo-vos a continuação de uma muito boa noite. Atenção que o fim de semana estão-me a cantar os parabéns ao ouvido. O tempo vai mudar um bocadinho, mas não vamos ter aquele tempo invernoso, mas já sabe que se vai conduzir, faça com cuidado, seja prudente e evite o acidente. Continuação de uma muito boa noite para todos, fiquem bem, sejam felizes. Este programa teve o apoio de Autoteste. Comércio de peças e reparações automóveis desde 1993 em Macedo Cavaleiros, na rua Beato Bento de Castro. Telefone 278 422 780.